Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui comigo, tá bom? Hoje eu vou falar o quanto você é perdoado e seu passado ele não te define, tá bom? Enquanto isso eu vou lavando a minha moto também, tá? O que eu quero dizer com isso? O passado não te define. Vou até virar pra cá. Ai. Já a luz tá ruim, né? Aqui já melhorou. Ótimo. Então, família, o passado ele não te define. Eu vou te falar o porquê disso. E o quanto você é perdoado e você não sabe, né? Às vezes a gente vem de uma família, vem de uma criação, ou vem de coisas que a gente fez no passado e acabam acusando a gente sobre isso, né? Ai, fulano é assim porque ele veio de tal criação, ciclano é assim porque ele já roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, e situações X. Eu venho para te falar, o passado ele não te define. O que vai definir o seu futuro é o que você faz hoje no seu presente. Você pode ter sido o maior mentiroso, o maior não sei o que, o maior ladrão, mas a partir do momento que você reconhece que você é falho e que o passado não te define, a partir de uma mudança que vem no seu pensamento, dentro de você, que é quando Jesus Cristo ele entra e age na sua vida, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, tá? Lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E aquilo não te define mais. Ainda mais quando você se batiza, né? Que nova criatura se torna, né? Uma velha criatura morre e a nova se torna, entende? O batismo é isso, pra quem não sabe, né? É você reconhecer, descer nas águas, aceitar Jesus Cristo como sendo Salvador e querer se batizar nas águas, né? Para se tornar uma nova pessoa em Deus, em Jesus Cristo, tá? E você tem que saber que você é perdoado, mano. Às vezes a gente não evolui, a gente tem medo de mudar, de ser melhor, porque, nossa, as pessoas pensam aquilo de mim, mano. Eu fui tão ruim no passado, fui uma pessoa péssima com meus pais, não valorizei, meus amigos. E você fica naquilo, né? De tipo, não sou perdoado, mano. Tô perdoado, não mereço estar num trabalho bom, não mereço uma família boa, eu não mereço casar, eu não mereço ter filhos, eu não mereço ter um carro bom, uma moto boa, não mereço se dar bem com as pessoas, né? E às vezes você fica nesse pensamento, por quê? Porque às vezes você fez algo no passado que te acusou, entendeu? Você fez algo no passado que você se envergonha muito e pessoas te acusaram sobre isso, pessoas te julgaram, né? Que não é o certo a se fazer. Esse julgamento e acabou entrando no seu coração, que era aquilo, né? Passou anos, passou tempos e você permanece com esse pensamento que ainda é aquela pessoa. Mas eu venho falar para você tirar esse pensamento da sua cabeça, para você parar de pensar que você é aquela pessoa do passado, que você é o Rian do passado, entendeu? Eu vou dar um testemunho meu. Antes eu era uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que pensava muito em mim. E nessa conversão que eu passar para aceitar Jesus Cristo, eu entrei em muitas dúvidas. Uma dessas dúvidas é quando eu estava namorando. Falei, caramba, mano, vou ter que abandonar tudo isso, vou ter que... Será que vale a pena? Será que eu estou fazendo certo? Mas, tipo assim, no fundo, o Espírito Santo estava me tocando, eu sabia que era certo tomar tais atitudes. Porque quando você se torna uma nova pessoa, você tem que, querendo ou não, consertar aquilo que você deixou no passado, né? Perdoar quem você nunca perdoou. Mesmo que aquela pessoa errou com você, entendeu? Mesmo que você saia como errado da situação, você tem que ir lá e simplesmente perdoar, mano. Porque o perdão não é sobre vocês, ou não é sobre a pessoa, e sim sobre você, entende? Quando você dá o perdão pra uma pessoa, você perdoa uma pessoa, tá tirando um peso das suas costas, tá? Um peso que você carrega ali por meses, anos, sendo que se você liberar, já era, isso sai de você. Então, quando as pessoas errarem com você, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, porque se você for parar para pensar, nós somos falhos.
Todos nós somos muito falhos. A gente erra com Deus todo dia, cara. Vou parar pra prestar atenção e todo dia Ele nos perdoa. Por que a gente não vai perdoar o nosso próximo? Entende? Sei que é difícil. Ah, Rian, falar é fácil, difícil é fazer. Eu tô aqui pra falar mais um testemunho, mano. Eu tive que perdoar uma pessoa que me machucou muito. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu estando certo, eu estando no meu direito, só que eu acabei criando rancor, ressentimento, ódio dessa pessoa. Uma coisa muito ruim, que estava me prendendo, que estava deixando meu coração amargo, que eu não estava conseguindo ser eu Rian por causa desse ódio no coração, né? Então eu fui lá e simplesmente perdoei. A pessoa me tacou pedra em questão de falar que eu era errado, que eu era aquilo. Eu só aceitei, mano. Entende? Porque no fundo eu não precisava me justificar para ela. E sim para Deus. Eu estava vendo o meu coração, estava vendo que não foi eu que errei. E mesmo que estivesse errado também, Deus sabe de tudo, né, pessoal? Então é muito difícil sim liberar o perdão, mas eu venho convidar você a fazer essa prática. Se caso você tem alguém no seu WhatsApp, alguém que você vê, que você não fala, que você guarda rancor, vai lá e fala, ó, fulano, só pedir perdão, tudo mais, tava guardando rancor de você por algo besta, ou só pede perdão, não precisa explicar também. Fala, ó, me perdoa, tava com os pensamentos ruins sobre você e tudo mais, e libera, esse peso vai sair de você, tá? Tenha certeza. E depois desse passo de liberar o perdão, que eu fiquei muito mais leve, foi aí que o Espírito Santo começou a tocar em mim, né? Me discernindo, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não quer fazer algo, mas você precisa fazer, você é homem, você vai ter que lidar com isso, mesmo que doa por dentro. Mas que nem diz naquela palavra, né? Que Deus fala, nem que eu precise te destruir para te refazer de novo. Então foi isso que ele fez comigo, pessoal, entendeu? E a partir do momento que eu pedi perdão e tudo mais, e fui analisando coisas que eu já fiz no passado, eu tava me sentindo um lixo, condenado. Condenado, nossa, eu não sou digno do amor de Deus, mano, não sou digno do amor de Jesus. Mas depois que eu tive consciência que Ele me perdoa, Ele pagou o preço do passado, do presente e do futuro, eu fiquei livre disso, entendeu? Porque não importa quanto eu peque, eu sempre vou pecar, sempre, todo dia eu erro em algo. Mas o que você tem que refletir é o quanto você quer melhorar sobre isso, quanto você quer aprender sobre esse pecado, quanto você quer sair desse pecado, porque o caminho da morte é o pecado, caso vocês não saibam. E foi aí que eu vi, mano, Deus me perdoa todo dia, mano, sou perdoado, independente da situação, sou perdoado, sou justificado, entendeu? Por Deus. E foi isso, depois disso eu fiquei muito em paz comigo mesmo. Então é isso que eu queria falar um pouco mais sobre o perdão, sabe? Caso você tem mágoa de alguém, você guarda mágoa, vai lá e perdoa, mano. Não guarda esse peso com você. Você tá carregando o peso de outra pessoa, às vezes pro resto da vida, mano. Entende? Pro resto da vida. E isso é algo que literalmente vai te pesar. Vai te pesar bastante. Eu aprendi isso. Tive que perdoar muitas pessoas. Tipo, muitas pessoas que me feriram muito. E eu não queria. Na verdade, eu não queria, mano. Mas sabia que eu precisava, sabe? O Espírito Santo estava tocando dentro de mim. E eu fui lá e simplesmente perdoei. Depois disso eu fiquei muito mais leve. Sabia que o perdão não era sobre a pessoa, e sim sobre mim. O que eu me sentia com o que ela fez. Entendeu? E o ser humano é falho, pessoal, entendeu? Nós somos falhos. E é isso, eu queria falar isso aí, entendeu? Você é perdoado, você é justificado por Deus, tá bom? Que toda vez que você tiver alguma dúvida, você conversa com o papai lá de cima. Saiba que para tudo ele tem solução. E você saber que seu passado não te define. Porque se eu tivesse vivendo o passado, se eu tivesse pensando no Rian do passado, eu estaria preso lá. Caramba, a Rian foi tão ruim, a Rian fez tanta coisa. Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o amor de Cristo. Mas foi aí que eu entendi uma coisa, que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Todo dia Ele nos perdoa. Basta a gente aceitar isso, a gente reconhecer que a gente é falho, que a gente é pecador, que sem Ele a gente não é nada. Entendeu? Todo dia Deus nos perdoa, Jesus Cristo nos perdoa. Quantas vezes você não
tem um pensamento maligno, você não pensa algo feio, você não fala algo feio pra alguém. E todo dia Jesus está lá, te perdoando, mano. Todo dia ele te perdoa. Entende? E isso que me tocou muito, mano. Teve essa época da minha vida que nem eu falei pra vocês. Uma época muito difícil, mano, onde eu tive que fazer uma limpa na minha vida, praticamente. Passei por um deserto aí profundo, mas Deus é maravilhoso. Eu não entendi o propósito na época, né? Eu sabia que eu tava quebrado. Mas eu falei assim pra Deus, Deus, eu não sei o que você quer fazer na minha vida, eu só aceito. Eu não tô entendendo, eu tô sofrendo, eu tô chorando, mas eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar e que lá pra frente eu vou entender o porquê disso tudo. E assim foi feito. Passou um tempo, eu comecei a entender algumas coisas. Comecei a entender mais sobre perdão. Comecei a entender por que Deus me afastou de tais pessoas, por que Deus me livrou de outras, entende? E foi assim que minha vida começou a melhorar. Sobre isso aí, família. Só agradecer a Deus. Ele é maravilhoso. Agora vamos lavar um pouquinho a moto, certo? E marcha nos progressos. Vou trazer a moto aqui. Entendeu, pessoal? O passado, ele não te define, mano. Ele não te define, nunca vai te definir. Você é perdoado, mano. Quando você entende que você é perdoado, você entende que você é perdoado por Deus, tudo muda. Passado nunca vai te definir. Não deixe que as pessoas falam isso pra você. Ai, você quer mudar agora? Depois de tudo que você fez? Depois da pessoa ruim que você foi? Mano, Deus te perdoou, mano. O que o outro pensa sobre você não vai mudar nada. O que importa é o seu coração, mano. Só Jesus, só Deus conhece seu coração. Então você não precisa mudar para se provar para as pessoas, e sim mudar porque Jesus Cristo fez algo dentro de você, assim como fez na minha vida, entendeu? E você reconhecer isso, que Ele entrou na sua vida, deixou sua vida melhor, que a partir desse dia que Ele entrou, você não vê as coisas com os olhos naturais, você entende de outra maneira. Se você for ver a história de Jesus, puxar lá na Bíblia, o tanto que Ele perdoou, as obras que Ele fez, eu convido vocês, mano, a lerem a Bíblia lá, ler João, ler Mateus, que vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando, das obras dele. No dia que chegou uma prostituta lá, e queriam apedrejar ela, né? Aí Jesus falou, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Cadê que alguém atirou? Jesus, ele sempre dá uma outra chance pra gente. Ele não nos condena, e sim Ele quer ver a nossa melhora, e sim Ele não desiste da gente. Ele quer a gente no reino dos céus, entende? Ele não vai desistir da gente em nenhum momento. Basta você aceitar Ele, basta você permitir que Ele entre na sua vida, e você vai ver as obras acontecerem. O que aconteceu de um ano pra cá na minha vida, família, se eu for explicar aqui, eu vou ficar mais de 1 hora no vídeo. Foi surreal a mudança que Ele fez em mim. Ele fez eu reconhecer
que eu sou falho, pecador. Ele fez ele fez eu entender o que é perdão. Ele fez eu saber o que é estar com ele. Ele me ensinou o que é ter a proximidade com ele, com Deus. E diversas outras coisas, mano. Ele me explicou que eu não preciso me justificar pra ninguém, porque ele já me conhece, mano. Eu não preciso ficar me explicando. Ai, cara, não sei o que, não sei o que. Não, mano. Ele me conhece, entende? E é isso, ele, mano, desse ano pra cá só foi bênção na minha vida, de verdade. Eu passei por uma situação muito difícil. Eu não sei se todos conseguiriam suportar o que eu passei, mano. Assim, eu fui passado como um mentiroso, como uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, sabe? Muitas coisas foram ditas sobre mim, sendo que eu sabia que eu não era nada daquilo, entende? Isso me deixou muito triste, muito magoado, porque eu falei, Jesus, eu não sou isso que o pessoal fala. Como que eu vou provar pra eles? Eu tentava provar que eu não era, quanto mais eu provava, mais as pessoas falavam que eu era ruim, que eu era egoísta, que eu não sei o que eu não sei o que. E teve uma hora que eu parei, mano, tipo assim, eu falei, mano, não precisa me justificar pra ninguém, sabe? Preciso me justificar pra você, Deus. E ele me deu esse discernimento, entendeu? Eu falei, pai, você conhece meu coração, então o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre mim não importa mais, sabe? O que importa é o que você pensa, o que você quer pra minha vida. A partir disso, minha vida mudou totalmente, totalmente mesmo. Deus eliminou muitas coisas, me fez pensar de outro jeito, me fez me tornar essa pessoa de hoje. Essa maravilhosa, essa pessoa integrada com Jesus Cristo, essa pessoa que quer repassar o conhecimento e quer repassar que você que está aqui no vídeo, você é perdoado, mano. Seu passado, seu presente, seu futuro já estão perdoados por Deus. Ele pagou o preço lá na cruz do Carvalho, há 2000 anos atrás. Ele já pagou esse preço. Então, não fique se condenando caso você errou, você fez algo errado. Você tem que reconhecer, claro, que você pecou, mas não ficar acusado sobre isso. Pai, eu reconheço que eu errei. Me faça melhorar, me dê discernimento, toca no Espírito Santo. Entende? Você reconhecendo isso já era, você se torna outra pessoa. Entende? Olha como tá a motinha, pessoal. Do ano pra cá já foi bênção na minha vida, falar pra você, todas as áreas, viu? Mas, falar pra você, não foi fácil. Como eu falei, teve renúncia, teve provações, teve deserto, mas, mano, Deus coloca isso na sua vida é pra te preparar, mano. Então, quando vir a fase difícil, não se assusta. É apenas o deserto. Você precisa passar pelaquela fase para você aprender algo, para você ficar maduro em alguma coisa da sua vida. Entende? Você precisa ficar maduro. E é por isso que ele te coloca nesse deserto. Ele sabe, se ele te deixar em certos ambientes, em certos lugares, você não vai conseguir se concentrar para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus na sua vida. Que é o mais importante, né, pessoal? E eu creio que por hoje é só, tá bom? Venho agradecer a todos vocês, a todos que ficaram até o final do vídeo, ok? Contei um pouquinho também sobre o meu testemunho e Deus foi agindo no restante aqui do vídeo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida me chama. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem um like. Vou deixar aqui minhas duas contas do Instagram, tá? O Rian Ferreira, minha conta diária, né? Meu pessoal, e o motivacional do Rian, que eu uso bastante também. Lá tem muito vídeo legal, falando sobre esporte, falando sobre Deus, falando sobre academia, sobre diversos assuntos, tá bom? E é isso aí, muito obrigado por hoje e até a próxima, tá bom? Tchau.